Você sente que sua mente não aguenta mais tanta informação, que é preciso lidar com várias tarefas diárias, vários compromissos, situações que muitas vezes são complexas, que requerem um esforço mental muito grande para que você possa tentar resolver, porque ainda existe a possibilidade de não dar certo. Já tentou se programar, mas a frustração continua, porque ao final do dia sempre falta concluir alguma coisa. No fim, é tanta coisa para fazer que você se desorienta. Você não sabe por onde começar. Você perde a noção, principalmente das prioridades, e fica ansioso. Você fica deprimido, irritado, triste com os resultados que você está obtendo. Se você se identificou com algumas dessas situações, então você deve estar sentindo a sobrecarga da nossa vida moderna. Ao longo do dia, nós somos estimulados, super estimulados, com informações sobre guerra, política, trabalho, família, lazer, descanso e por aí vai. Atualmente, a gente sabe da vida de todas as pessoas através das redes sociais, a gente começa a criar padrões na nossa mente e um modelo comparativo que gera uma ansiedade muito grande porque a gente está falando de realidades completamente diferentes. Lidar com essas situações em que você se sente arrastado por esses problemas que nem são seus e que dão origem a esse comportamento ansioso é muito mais simples do que você imagina, muito mais simples do que parece. Então fique comigo até o final desse vídeo para que você coloque em prática hoje mesmo as recomendações que eu vou te passar aqui, para que você possa lidar com esses problemas e já comece a ver os resultados aí na sua vida. Beleza, então para a gente começar essa conversa, a gente precisa entender o que é a ansiedade. A ansiedade, você vai entendê-la como uma ameaça futura a algum tipo de perigo. Então, ela é uma ameaça projetada. E a sua resposta a essa ameaça projetada, que é um medo excessivo, então é preciso que o medo ele seja excessivo para que desperte em você o comportamento ansioso. Então é normalmente isso que acontece. Então, vamos supor que você está trabalhando, você não sabe como que vai ser a apresentação que você tem no dia seguinte, por exemplo, e aí você desenvolve uma ansiedade porque existe um público ali por volta, um público ali que vai te prestigiar, digamos assim, vai ver a sua apresentação e você não sabe qual vai ser a reação desse público, né? Ou você não está se sentindo confiante o suficiente. Esse tipo de coisa você encara como uma ameaça e você acaba ficando ansioso. Para uma pessoa normal, isso para uma pessoa normal que não sofre desse transtorno, isso não é um problema. Agora, para uma pessoa que começa a sentir esse medo excessivo, já passa a ser um problema preocupante, certo? Então, a vida moderna, ela adiciona ameaças a esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Você aumenta as preocupações que você tem, né? Então, se você tem filho, por exemplo, você está preocupado que seu filho está doente ou não, ou que você tem que levar ele na escola. Se você fica preocupado ali com as políticas do dia, né? Quem ganhou a eleição, esse ano foi de eleição, por exemplo, quem ganhou a eleição da sua cidade, quem, enfim, né? Esse tipo de coisa vai adicionando preocupações, né? Demissões em massa, direto a gente vê aí notícias de demissões em massa, inflação, economia, você vai perdendo o poder de compra ali e as guerras ao redor do mundo. Esse tipo de informação ele acaba pegando a gente e você adiciona essas preocupações no seu dia a dia. Então, você já tem as suas obrigações, seus deveres diários ali, e você adiciona isso aí mais na conta. Então, você vai ficando sobrecarregado. Né? Você tem a casa, seu trabalho, você tem a sua vida espiritual, sua saúde. Né? Então, acaba que você fica desesperado mesmo. Se você não parar um pouquinho e se organizar de alguma maneira, tá bom? Então, a ansiedade, ela vai aumentar esse estresse. Você vai ficar com uma sensação de luta ou fuga. Ou você vai realmente encarar os problemas, ou você vai fugir dos problemas. As pessoas, por exemplo, que buscam refugiar, né, buscam fugir dos problemas, elas acabam se caindo em vícios para fugir dos sintomas, para aliviar os sintomas. Isso é um problema, isso é um erro, porque a pessoa acaba criando outro fator que vai se tornar uma dependência. Então, isso é terrível. Então, evite, não busque fugir dos sintomas da ansiedade
nos vícios. Você precisa justamente o contrário, você precisa criar um ciclo virtuoso, é um ciclo positivo e não um ciclo vicioso. Beleza? Então, outra coisa que a gente pode fazer é tomar cuidado com as redes sociais. Na realidade, hoje o comportamento que adiciona uma ansiedade nas pessoas é a mimetização. O que é a mimetização? Você quer imitar o que as outras pessoas fazem. Você quer pertencer a um grupo. E esse pertencer a um grupo é repetir os padrões desse grupo. Então, toda vez que você vê uma repetição de padrão, ali você vai retroalimentando aquilo ali. E os conteúdos que você vai consumindo, eles vão sendo renovados nesse mesmo padrão. Então, você não consegue fugir daquilo. Então, esse tipo de coisa é quando a gente vê essas vidas assim do pessoal na internet e que, de fato, ali não representa nem 10% do que é a vida daquela pessoa. Então é muito, muito cuidado na hora que você olha para as redes sociais e começa a comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. São realidades completamente diferentes, tá? E o que a gente pode fazer para resolver? Eu falei aqui que algumas coisinhas já, mas basicamente você vai precisar dar uma investigada. E existe práticas que são possíveis você implementar e já ter resultado assim, basicamente na primeira semana, se não no primeiro dia. E vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoa que responde mais rápido a uma intervenção, a alguma mudança na rotina. Tem pessoas que demoram um pouco mais. E antes de dizer quais são aí as práticas que eu sugiro para você melhorar a sua ansiedade, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve em nosso canal para você não perder mais nenhum conteúdo igual a esse e ajudar aí vocês a terem uma vida mais sem ansiedade, livre, não totalmente livre de preocupações, mas que as preocupações elas não vão virar um fardo para você, tá certo? Então, beleza, o que a gente faz? Primeiro de tudo, você precisa construir uma consciência. Se você não tiver essa consciência, você não tiver a percepção do que está acontecendo com você, vai ser muito difícil você entender o que está causando o problema e atuar na causa do problema para você ser curado. Então, por exemplo, você conhecer a ansiedade, você conhecer os sintomas. Existem os sintomas, eu já citei aqui em alguns outros vídeos, mas vamos falar aqui novamente. Os sintomas, né, que são as hiperestesias, que são a sensibilidade na pele, a parestesia, que é a sensibilidade nas extremidades. Então, você tem a sensação de falta de ar, a sensação de sufocamento, você tem dor de cabeça, dor de estômago. Então, vários desses sintomas são sinais do seu corpo para te indicar alguma coisa. Só que se você não sabe quais são os sintomas que você tem quando você está tendo um comportamento ansioso, fica muito difícil você entender o que está causando. Então, presta atenção nisso e presta atenção quais são os gatilhos de ansiedade. Por exemplo, você começou a sentir um sintoma, sei lá, você começou a sentir a hiperestesia, você começou a ficar meio arrepiado, você começou a sentir um formigamento em alguma parte do corpo, né? Você pensa, o que é que eu pensei aqui nesse momento que me causou essa sensação? Quais são as variáveis que estão me causando essa sensação? Vamos supor que você está chegando no seu trabalho e aí você começou a sentir isso. Então, tem alguma coisa no meu trabalho aqui que está me incomodando. Então, o que pode ser? Você vai precisar investigar, você vai precisar entender. Por exemplo, existe alguém aí que te assediou no trabalho ou você teve alguma discussão ali no trabalho que fez com que você se sentisse ansiosa ali, começasse a sentir algum sintoma físico. Então, você precisa começar a conhecer esses gatilhos e esses sintomas que vão aparecer no seu corpo e no seu pensamento também, para que você possa identificar e atuar na causa. Beleza? Uma outra coisa que essa é muito simples de fazer e eu recomendo que você faça o quanto antes, que é isolar o excesso de informação. Então, fique uns 2, 3 dias aí, pelo menos, se você estivesse já com essa sobrecarga, se isole dessas informações. Para de ver televisão, para de ver notícias demais. Aqui a intenção não é você ficar alienado, é você isolar as variáveis porque você já está sobrecarregado. Então, quando você já estiver mais tranquilo, você já estiver se estabilizado de uma certa forma, não vai ser nenhum problema você voltar e consumir esses conteúdos. Mas aí você tem que usar da parcimônia, você tem que ter um pouco mais de temperança, usar, né, se atualizar ali e pronto, acabou. Não ficar vendo demais e remoendo, né, esses conteúdos assim
de notícia, de coisa ruim demais que acontece aí, né? Que a gente vê, às vezes liga o noticiário, você vê lá morte, assassinato, essas coisas. Isso tudo sobrecarrega a sua mente. E sendo que a mente já sobrecarregada, vendo essas coisas, vai ficar mais sobrecarregada, não é verdade? Então, evite esse tipo de coisa, né? Redes sociais, televisão, notícias em geral, rádio, né? Dá uma isolada nisso aí para que você comece a liberar um pouco mais esse sentimento, essa sensação de incômodo, de angústia frente às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Bom, e aí, com menos informação na cabeça, você vai pegar e fazer uma lista. É importante você. Eu recomendo sempre você escrever isso, mas pode ser no computador também, não tem problema. Mas você escrever o que está na sua cabeça. Você é como se você descarregasse, né? Você fizesse um download das coisas que estão ali na sua cabeça, na sua mente. Então você começa a escrever as suas obrigações. Em geral, elas são poucas. São obrigações, normalmente, quase sempre, elas estão ligadas a pessoas que dependem de você. Então, sua família, seu filho, sua esposa, de uma certa maneira, depois da sua esposa, da sua família, seu trabalho, enfim. Então, as suas obrigações elas vão ser poucas. E quando você começa a tomar essa ordem na sua vida, você começa a sentir um pouco mais de estabilidade. O homem ele tem essa característica. O homem ele busca uma certa estabilidade, né? Até o corpo do homem é mais estável, digamos assim, né? Grande, forte, tudo mais, né? Tende a ser assim. Então, quando o homem ele busca essa estabilidade, ele já começa a sentir uma sensação, ele já começa a ter uma sensação de ordenamento. Então, as coisas ficam mais claras na mente do homem, certo? Então, assim, quando você pega as suas obrigações, põe numa lista e você consegue visualizar o que está ali naquela lista, você começa a ter clareza e falar, não, isso aqui eu tenho que fazer primeiro, isso aqui eu tenho que fazer depois, né? E aos poucos organizando a ordem, né? Colocando ordem na sua vida, e aí você vai começar a diminuir a ansiedade, porque a desordem é uma coisa que causa ansiedade, certo? Então, assim, à medida que você se afasta, né, imagina, você chega num ambiente todo bagunçado, todo sujo, né, aquilo ali já te dá uma coisa ruim. Agora, quando você chega num lugar mais ordenado, bem arejado, com uma decoração reconfortante ali, você já se sente melhor, certo? Então, assim, a desordem, ela gera esse comportamento ansioso. Beleza? Pessoal, comece do simples, nada de muito complexo, porque você já está sobrecarregado, então adicionar mais coisas vai deixar você maluco. Então comece do simples, sua vida ela já está bem agitada, né? Muitas das vezes você vai querer adicionar outras práticas aí para você resolver, né? Que vai acabar tendo o efeito oposto, né? Você vai adicionando e você vai acabando ficando mais e mais ansioso, né? Então, minha intenção aqui é te ajudar a fazer pequenos ajustes para que você possa ver aí já resultados no curto prazo, no menor prazo, para começar a restaurar essa sensação sua de dever cumprido, que em algum momento ali você acabou perdendo isso, certo? Então, se você quiser descobrir um pouco mais sobre o que a gente tem aqui para falar, o que eu falo sobre ansiedade, tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico as variações do comportamento ansioso, né? O que você sente no seu corpo, como surge cada uma dessas variações, principalmente o que você precisa fazer para lidar com essas situações e quais são os primeiros passos para você começar a curar esse mal que já está assolando tantas pessoas no Brasil. Tá demais assim os casos de ansiedade, né? Então tá assolando muito. Você vai se livrar desse mal aí, se Deus quiser. Então, isso vai fazer com que você não tenha prejuízo na sua vida, que você não queira sair de casa, que você fique paralisado ali com aquelas decisões difíceis. Ah, não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, não sei se eu aceito essa mudança, não sei se eu aceito esse emprego, não sei se o que eu faço. Você fica perdido, né? Então, você vai se livrar desse tipo de coisa, tá bom? E sair daquela sensação de estagnação, que você tá parado, que nada que você faz tem algum resultado consistente. Beleza? O link tá aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Um grande abraço.